Fala pessoal, uma das polêmicas do mundo contemporâneo é sobre se mulheres trans podem usar o banheiro feminino. Alguns podem achar que este debate é um absurdo, pois é óbvio que sim. Afinal, dizer que não seria transfobia e uma discriminação que deve ser punida, se possível com cadeia. Já outras pessoas acham que não, pois isso implica na falta de segurança para as mulheres e meninas. No final das contas, quem está certo? Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa questão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiser ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. Um dos problemas do mundo atual é que as pessoas praticamente não sabem conviver e nem discutir ideias sem atacar indivíduos. E o tema das mulheres trans no banheiro feminino é um daqueles que mais evidenciam esse problema. Quem defende que essas mulheres possam usar este banheiro sem restrição alguma, quase sempre se coloca na posição de um deus da bondade absoluta. Afinal, eles defendem um grupo mais discriminado da sociedade. Só um monstro pode ir contra mulheres trans terem o direito de cagar e mijar onde elas se sentem bem. E, para ser bem honesto, eu também concordo com esta posição. Porém, há várias questões intermediárias aí. Algumas delas são políticas e outras até mesmo filosóficas. Neste podcast, eu queria conversar com vocês analisando as posições dos dois lados, os contra e os a favor. Então assim, inicialmente, vamos analisar a posição dos que são a favor de que mulheres trans possam usar o banheiro feminino livremente. Ora, quando olhamos para uma mulher trans ou travesti, vemos o arquétipo da feminilidade. A maioria das mulheres nessa condição simplesmente se sentem e são mulheres em seu corpo e em sua mente. Então, como obrigar esses indivíduos a usar o banheiro masculino? Só uma pessoa muito cruel mesmo. No entanto, vamos ouvir os argumentos de quem é contra? Essas pessoas dizem que uma pessoa que é biologicamente homem, num banheiro feminino, pode abusar de garotas. Ora, a maioria esmagadora de mulheres trans gosta é de outros homens. Então, a probabilidade de uma travesti ou transexual abusar de uma menina num banheiro é praticamente nula. Se é para ocorrer algum tipo de abuso, haveria muito mais probabilidade disso ocorrer com elas usando o banheiro masculino e não feminino. Só que, se mulheres trans usassem o banheiro masculino, certamente teria alguém dizendo que não quer ver o seu filho de 8 anos vendo um homem vestido de mulher no banheiro dos homens, porque isso seria um absurdo, etc, etc. Ou seja, nessa discussão sobre qual banheiro travestis e transexuais devem usar, as pessoas não querem uma solução. Elas querem apenas polêmica barata e principalmente os políticos de extrema direita, pois estes vivem de votos gerados com a não solução do problema. Além do mais, a divisão atual do banheiro entre masculino e feminino nunca impediu que homens cisgêneros e heterossexuais invadissem o banheiro das mulheres para espiar, tirar fotos ou literalmente abusar delas. Mas então, Felipe, a questão está resolvida. Mulheres trans e travestis podem usar o banheiro feminino e ponto final, certo? Então, se estivéssemos falando de pessoas que são sempre fenotipicamente totalmente femininas, aí sim, seria uma crueldade forçar essas pessoas a usarem o banheiro masculino. Até porque, diariamente, esses indivíduos usam o banheiro das mulheres pelo país inteiro, e as mulheres sequer notam. Mas o debate possui alguns problemas e nuances que vão além dessas questões mais evidentes. E se vocês quiserem saber qual é, antes não esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Foi? Então beleza. Existem dois problemas principais nessa discussão. O primeiro deles é que quando estamos falando de direitos, sempre há uma ampla gama de situações possíveis e que a letra fria da lei quase nunca dá conta do recado. E os militantes de causas sociais quase sempre se acham pessoas tão elevadas e tão do bem que elas são incapazes de sequer ouvir o outro lado sem acusar os outros de fascista ou transfóbico. O outro problema dessa discussão está em torno da definição de mulher trans. A teoria diz que o que vai definir se uma mulher é trans ou não é a auto-identificação. Assoma-se a isso a ideia que muitas feministas trazem de que não existe uma única forma de ser mulher
e que mulheres não podem ser encaixadas em imaginários estereotipados. A combinação dessas duas ideias faz com que, em teoria, um homem barbado de 1,90 m e cheio de testosterona nas ideias possa simplesmente dizer na porta do banheiro feminino que ele se identifica como mulher porque é assim que ele se sente. Ora, se não há uma única forma de ser mulher e o que vale é a auto-identificação, o que impede que isso aconteça? Alguns militantes mais exaltados podem dizer que isso é bem exceção da exceção, e que casos assim não podem impedir as outras mulheres trans mais evidentes de entrarem no banheiro feminino. Olha, eu até entendo o argumento, mas há dois problemas nele. A mera possibilidade de que isso possa acontecer já deixa as mulheres e suas filhas numa situação de insegurança. Além disso, como ninguém pode dizer que o outro não é mulher, pois o que vale é a auto-identificação, isso cria uma extrema insegurança jurídica para empresas, pois estas nunca saberão como se comportar a fim de evitar processos. E aí, um empresário que só quer prosperar e ganhar dinheiro vai ter que gastar dinheiro para contratar advogados para se defender de um barbudo que disse que se sente mulher para usar o banheiro feminino. Algumas pessoas dizem que a probabilidade desse tipo de situação ocorrer é ínfima. Olha, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, tá? Nunca podemos duvidar da capacidade humana de usar as leis de uma forma vil e baixa. No começo do século XX, o prefeito do Rio de Janeiro queria combater ratos na cidade. E para isso começou a oferecer dinheiro para quem matasse ratos. O que a população carioca começou a fazer? Sim, começou a criar ratos para usar como fonte de renda. Então assim, nunca podemos duvidar da habilidade das pessoas de distorcer as leis e o objetivo delas. E além dessas questões, entram aí outras mais polêmicas. Há um vídeo recente da jornalista Madeleine Laxo para o site O Antagonista, onde ela mostra situações lamentáveis em torno deste tema. Estou deixando o link na descrição. Nas situações descritas pela jornalista, um grupo de mulheres trans entrou no banheiro feminino e havia uma senhora lá dentro. E elas começaram a gritar: "Só as que tem pinto, só as que tem pinto". O objetivo era chocar e agredir. Tudo bem que gente jovem faz besteira mesmo. Mas a voz das mulheres cis conta nessa discussão? Ou só a voz das mulheres trans? Em outra situação, a jornalista mostra um jovem descontrolado numa festa, possivelmente por uso de álcool e ou drogas. E ele era um homem barbado que queria usar o banheiro feminino. Como não deixaram, ele ficou aos berros gritando que ele sofreu transfobia por ser uma pessoa não binária que foi proibido de usar o banheiro das mulheres. Começou a agredir verbalmente as pessoas, chamou a polícia e disse que ia processar todo mundo e blá 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 blá. Ora, se a pessoa é não binária, ela tem direito a usar os dois banheiros? Conseguem perceber como isso tudo é meio confuso? Em função desses elementos, afinal, mulheres trans devem poder usar o banheiro feminino? Olha, eu posso dar a minha singela opinião. Acho que há casos em que isso nem sequer se coloca. As mulheres trans têm tanta passabilidade que elas entram e saem desses banheiros e ninguém nota. Porém, é inegável que há situações que constrangem sim as mulheres cis e as empresas, pois cria enorme insegurança jurídica. Esse fator de autoidentificação associado à falta de estereótipos de gênero traz uma questão filosófica difícil de abordar, além de ser sim um risco à vida das mulheres e das garotas. O problema é que muitos militantes não conseguem entender o lado das mulheres e daqueles que têm filhas. Eu, por exemplo, já fui em banheiros neutros e fiquei bastante constrangido em ver uma mulher passando. Agora imagina as situações nesse país inteiro onde pessoas não binárias ou barbados que se auto-identifiquem como mulheres possam legalmente ter o direito de acessar o banheiro feminino. O sanitário das mulheres é um espaço histórico de proteção a elas. E mexer nisso é colocá-las sim em risco. E no vídeo da Madeleine Laxo, há até mulheres trans que são contra o uso dos banheiros femininos por elas. Então assim, eu não tenho uma opinião absoluta para resolver o tema, mas eu acho que a criação dos banheiros neutros ajudaria demais a solucionar essa questão. Sei que algumas mulheres trans acharão um absurdo que elas sejam vistas como neutras,
e não como fêmeas. Mas nessa equação não tem apenas o lado delas. Há também o lado das mulheres, cis, e elas precisam ser ouvidas. Ou ainda, eu vejo como solução que se faça um debate sobre a autoidentificação. Será mesmo que só isso conta na definição de uma mulher trans? Eu acho isso meio problemático, tá? No final do dia, há políticos pelo país inteiro que foram eleitos com essas pautas contra mulheres trans em banheiros femininos. E as pessoas votam nesses indivíduos. E chamar elas de fascistas transfóbicas me parece uma maneira errada de vencer a discussão. Argumentos são sempre a melhor defesa. No final do dia, esse debate talvez seja menos sobre mulheres trans e mais sobre as realidades paralelas que gravitam este tema. Mas e vocês? O que pensam sobre essas questões? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!